Oi, gente. Hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre a questão do comercial do Burger King. Bem, a primeira coisa que eu queria falar, eu queria pedir desculpa que tá muito barulho aqui perto. Tudo que é vizinho aí resolveu fazer essas porcaria de festa de São João. É nada contra o santo, eu digo assim, vocês sabem, essa bagunça no meio de pandemia, né? Aí, bem, voltando aqui pro comercial, começando aqui a falar. O comercial do Burger King, ele é um comercial que dá pra perceber assim, logo de cara, que ele tem a ver com essa coisa de gênero, né? Com ideologia, né? De gênero. Só que a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que geralmente esses comerciais eles já são assim forjados atualmente. Todos os comerciais estão sendo forjados. O que que eles fazem? Eles mandam para a agência pedindo, acho que com certeza eles devem ter mandado para a agência pedindo filhos de pessoas que fossem homossexuais para fazer esse comercial. Ou seja, não foi que entraram crianças lá do nada ou que eles chamaram qualquer criança para colocar nesse comercial. Deu para perceber, por mais que às vezes eles não focaram tanto na cara dos adultos, mais assim no final, né, eles se beijando, se abraçando, mas assim, deu para perceber que todos eles estavam acompanhados dos pais, que por um acaso são gays, e os pais ficavam olhando para eles, eles não estavam sozinhos, né? Isso tira um pouco a naturalidade da criança e pelo fato de terem escolhido, acho propositalmente, crianças que vêm desse tipo de família, então para elas acham normal, é, acham como se fosse uma coisa do dia a dia, né? Só que tem uma problemática, além das que eu geralmente já falo aqui, vocês sabem, né, que eu sou mais conservadora. Uma problemática é que eu achei que assim, eles não se preocuparam com as próprias crianças, porque a sorte dessas crianças é a pandemia, por incrível que pareça. A pandemia é uma coisa que favoreceu eles, porque imagine se as escolas estivessem abertas, funcionando normalmente como era antes da pandemia, e essas crianças fizessem esse comercial e no outro dia elas fossem para a escola. O que aconteceria? Muitos, claro, ia ter os que apoiam, mas iam ter muitos que não iam apoiar. E eu estou falando das próprias crianças, eu não estou falando nem dos adultos. Em questão dos adultos, poderia ter algum pai, alguma mãe que falasse: ah, não quero mais que meu filho brinque com essa criança, eu não quero que convide determinada essa criança do comercial para a festa de aniversário do meu filho, eu não quero mais proximidade. Ia acontecer esse tipo de coisa. Ou seja, eles não pensaram nas crianças. Eu achei assim uma exposição muito assim para temas pesados assim. É melhor que não exponha, sabe? Ele podia ter colocado se queriam levar para esse lado mais infantilizado, sei lá, colocava só os pais falando sobre que tem filhos e tal, e qualquer coisa assim nesse sentido, que são homossexuais e têm filhos, adotaram e tal. Mas nesse caso, assim, de expor a imagem das crianças, foi uma coisa errada. Agora, o fato de que os comerciais são forjados, são, eu sei porque minha sogra tem agência, então ela recebe esse tipo de pedido, né, das empresas. Ah, eu quero crianças que sejam filhos de homossexuais para fazer um comercial. E eu acredito que foi isso que aconteceu aí nesse caso dessa publicidade aí do Burger King. Porque foi mesmo assim, foram escolhidas meio que a dedo, né, essas crianças para falarem isso. Por que que eles não pegaram uma criança, talvez filha de uma família cristã, né? Porque a resposta seria outra, entendeu? Para esse tipo de criança, criada nesse tipo de família, ela acha normal. Mas talvez uma outra criança não ache.
Então, assim, é complicado de botar isso num comercial de uma lanchonete, né? E na verdade é isso, né? Uma lanchonete, colocar esse tipo de assunto para a criança falar. Eu acho que poderia ser de outra forma, sei lá, assim. Isso assim, eu espero não estar sendo preconceituosa, entendeu, gente? Eu não tô nem xingando ninguém. Mas eu acho que tem coisas que tem idade certa para estar sendo falada. Essas crianças de hoje em dia estão querendo saber de tudo. Quer saber mais do que a gente, como diz o seu Madruga, né? Quer saber mais do que eu? Então fica difícil, sabe? Porque e se acontecer uma caso assim, tipo de homofobia em relação a essas crianças? Porque eles não pensaram nisso. É muito fácil, bota teu filho no comercial, falar qualquer coisa e tu não pensar no dia de amanhã. E se por um acaso houver algum boicote? Alguém olhar torto para uma criança dessa, ou sei lá, acontecer qualquer coisa, eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande em relação aos pais. Isso sim é que tem que ser assim, fiscalizado. Que assunto polêmico, é melhor não botar criança, sabe? Melhor não botar. Porque o Brasil já passa vergonha, né, pelo Cidade de Deus, né, que é considerado o filme mais violento com cena com criança. Foi considerado pelo mundo todo. Isso já é uma grande vergonha pra gente. Então, imagine agora, né? Bota um comercial desse, que nunca se sabe o que pode se acontecer, né? O ser humano, né? Porque muitas pessoas estão revoltadas e com razão, né, gente? Porque não dá pra pegar só uma linha. Então, que botasse alguns falando a favor, outros falando contra. Não pode ser só um tipo de opinião. Quem dera que o mundo fosse assim, eu só chamo pessoas que concordam comigo e boto pra falar o que eu quero. Não, não é assim. Mas na minha opinião eles não deveriam ter feito. Não deveriam ter botado criança nesse tipo de coisa, porque pode dar errado. Vai que algum maluco aí pega uma criança dessa e faz alguma coisa, alguém que seja contra, né, ideologia de gênero, ou que não concorde, porque elas falaram assim muito... falaram mais assim como se fossem adultos, né? Muito assim, afirmando aquilo, é o que eu acho que é certo, não sei o que e tal, e tá errado que não concorda. Tudo bem, são criadas para isso. A família delas é essa. Mas tem crianças que não são, então a gente teria que ter um equilíbrio, mas na minha opinião era melhor não ter feito comercial, e eu sei que é feito por agência, por experiência de família aqui, né? Trabalham com isso, então, na minha opinião, era melhor não ter feito. Talvez até arrumar confusão aqui em família de eu ter falado disso, mas eu vou resolver falar, né? Que realmente as agências selecionam as famílias para isso, para um comercial. Se eles querem uma criança de tal jeito, precisa de criança negra, aí vão lá, procuram criança negra. Precisa de uma criança que saiba patinar, vão lá, procuram criança que saiba patinar. Então eu acredito que o Burger King pediu crianças que fossem de famílias de pessoas homossexuais para botar no comercial. Ou seja, é o normal deles, mas não pode também ser o normal de todo mundo, entendeu? Eles não podem querer empurrar para o Brasil todo, né? Uma coisa que é a realidade só de algumas crianças, é a realidade dessas crianças, não é de todas as crianças. Eles querem o quê? Que a gente imponha isso, que todas as crianças tenham que ter essa mesma situação? É difícil. Ainda mais no país que a gente tá, né? Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo pra todo mundo e tchau.